De novo, nós aqui com mais uma lição que iniciamos hoje, o livro de Números, lição número 1 de Números. Como a gente tinha combinado, o livro de Levítico, a gente fez apenas 2 lições, então tá certo, não precisa você procurar ali a lição 3, 4, 5 de Levítico, porque Levítico a gente resumiu em apenas 2. E agora o livro de Números, que a gente inicia hoje, nós vamos ter dentro desse planejamento apenas 3 lições também, e aí em um mês nós fechamos o estudo de Levítico e de Números. Sem perca de tempo, vamos começar a nossa aula de hoje. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui. Não curtiu o vídeo ainda, já curte, já se inscreve no canal, compartilha para mais tias do Ministério Infantil, para juntas nós virmos aqui, aprender da Palavra de Deus e como ensinar a Palavra de Deus para as nossas crianças. Antes da gente iniciar essa aula, vamos entender o porquê que o nome desse livro é Números. Números literalmente significa uma contagem, tá? Esse livro tem esse nome justamente pela contagem que foi feita do povo, pelo censo que foi feito do povo. 2 vezes, uma no início do livro e uma no final desse livro. A primeira contagem do povo foi ali, eu deixei para você no e-book, tá? Quando eles saem do Egito e agora vão rumo à Terra Prometida, eles são contados, o número de homens ali que estão aptos a entrarem para o exército para guerrear por suas novas terras. Porque lembrando, a terra que eles herdaram de Deus, a terra de Canaã, que era o presente de Deus para eles, era povoada e eles deveriam lutar por essas terras. Então os homens deveriam estar hábeis para participar dessa guerra, dessa luta. Então, no entanto, por causa das inúmeras murmurações, das reclamações, do diz que me diz que ali que aconteceu dentro do deserto, no deserto, né? Enfim, no deserto, eles ficaram. O que era para ser uma trajetória ali de 30 a 40 dias, se tornou uma trajetória de 40 anos. Nesses 40 anos, muitas pessoas morreram ali no deserto, e essa fase, essa geração que saiu do Egito e morreu no deserto, a geração que entrou na Terra Prometida era a geração que saiu aqui do Egito, pensa, 40 anos mais cedo. Então, eram aquelas crianças. Imagina uma criança de 10 anos que saiu do Egito, chegou lá para assumir a terra com 50 anos. Então, quando teve essa entrada lá da terra, Números 26, vai ter essa nova contagem, tá? Teve essa nova contagem das pessoas que formaram um novo exército para tomar conta da sua terra. Então, basicamente é isso, tá? O livro de Números é basicamente contagens. O povo foi contado. Agora, se você perguntar assim, por que que isso é importante? Aí você vai lembrar que quando a família de José desce para o Egito, eles são apenas 70 pessoas, mais ou menos. E agora, quantas pessoas saem do Egito? Olha as promessas que Deus fez lá atrás para Abraão se cumprindo aqui na família de José, se cumprindo nessa passagem aqui do Egito para a Terra Prometida. E essa questão aqui dos números basicamente é para comprovar que Deus faz promessas e Ele cumpre as promessas. Ele deu muitos descendentes, sim, tantos como as estrelas do céu para Abraão. As informações desse livro, então. Como ele faz parte do Pentateuco, sugere-se a autoria desse livro por Moisés, nosso famoso aqui Moisés. Ele tem 36 capítulos e o propósito desse livro é nos fazer entender que Deus cuida sim do seu povo, mesmo quando o povo se torna ingrato demais, esquece das bênçãos de Deus, esquece dos milagres que Deus fez, se torna um povo desobediente. Deus continua cuidando deles. Agora, uma coisa que fica claríssima dentro desse livro é que Deus também permite que cada um dos seus filhos ali desobedientes colha as consequências dos seus atos de rebelião. Então, Deus detesta desobediência. Os personagens principais são Moisés com o povo no deserto, e aqui nós temos 2 integrantes que são mais do que especiais, que são Josué e Caleb, e a gente vai falar sobre eles mais tarde. Os assuntos centrais desse livro são: Deus detesta a rebelião, isso fica claro dentro do livro. Deus não abandona seu povo jamais. Deus não perde o controle sobre a sua criação, mas permite que cada um colha aquilo que plantou. 4, quando o povo se arrepende, Deus perdoa. 5, a desobediência de um povo mediante a lindos planos de Deus em suas vidas, ou seja, Deus tinha planos maravilhosos para esse povo que era desobediente, tinha um coração torpe.
E as murmurações e reclamações não fazem bem. Não faz bem pra mim você reclamar? Não, não faz bem pra você mesmo se você tem um hábito de reclamar. Faz mal só pra você mesmo. Assuntos principais que você tem que ter conhecimento dentro desse livro, tá? Num conceito geral. A contagem do povo, os espias que são enviados pra lá na terra de Canaã pra espiar, pra trazer informações de lá, pra falar como são. E aí eles voltam com um olhar frustrante dessa terra, e esse olhar frustrante acaba desencorajando todo o resto do povo ali que tava encorajado, que tava com fé que iriam entrar lá e iam vencer. Então, o relato desses homens acaba frustrando esses homens. Outro ponto legal é você conhecer a história de Josué e de Caleb, que também tem a mesma chance, a mesma oportunidade de irem lá espionar a terra, mas diferente dos outros, eles voltam com um olhar totalmente positivo do que tinha lá e crendo no que Deus tinha dito que a terra realmente era para eles. Fica claro, as queixas constantes desse povo que estava sempre reclamando por alguma coisa. Tem a história de Arão, quando ele tá lá liderando e as pessoas começam a questionar a liderança dele, e aí Moisés faz lá uma questão para as varas florescerem e a vara de Arão floresce. É bem legal também você conhecer essa história como professora do Ministério Infantil. Fala também sobre Balaque, lá quando Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Depois tem a história da jumenta. Quem é que não conhece a história da jumenta que fala com Balaão? Temos também a parte triste, que Moisés desobedece a Deus e ele toca na rocha e perde a chance de também adentrar na Terra Prometida. Esses são só alguns pontos que são interessantíssimos aqui dentro desse livro, que com certeza vale muito você ler e você degustar isso aqui, porque é maravilhoso. A nossa lição de hoje, então, é: 2 homens conseguem acreditar nas promessas de Deus. 2 homens conseguem acreditar nas promessas de Deus. O objetivo dessa lição é entender que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas que nada disso frustra ou abandona ou apaga os planos de Deus para nós. Se nós acreditarmos em Deus, todos os planos dele se cumprirão na nossa vida. O que acontece? O tempo continuava passando, o povo continuava reclamando, tava tudo sempre em desacordo com o que o povo de Israel queria que tivesse. Então eles estavam comendo maná, mas eles queriam comer carne. Tinha água, mas eles queriam uma água potável. Tinha isso, mas eles queriam aquilo. E estava sempre tudo em desacordo com a vontade deles. Deus já tinha dado mandamento pro povo, Deus já tinha estipulado todas aquelas festas pro povo, e mesmo assim o povo continuava numa teimosia extrema com tudo o que Deus estipulava para eles. Aí, com o passar do tempo, Deus manda Moisés escolher 12 homens, um homem de cada tribo, e enviar lá para espiar a terra de Canaã. Quem sabe se eles entrassem lá e eles conseguissem ver com seus próprios olhos o que estava os esperando, era uma oportunidade deles mudarem a mentalidade deles. Poxa, realmente essa terra é o que Deus tem para nós, então agora nós vamos mudar o nosso pensamento, a gente vai mudar o nosso comportamento, a gente vai começar a acreditar no que Deus tem para nossa vida. E foi isso que aconteceu. Moisés separou os 12 líderes e os enviou a espionar a terra. Eles ficaram espionando a terra durante 40 dias. 40 dias vendo a cidade, vendo as muralhas, vendo as pessoas, o estilo de pessoas, vendo a sua cultura, a sua religião, espionando a terra. Eles foram para lá para espionar a terra e ver tudo que Deus tinha para eles. Quem sabe também para poderem armar uma estratégia melhor de entrada. Eles foram lá para realmente espionar. Imagine aí um papel de um espião. Seria legal se você tivesse aqui, né, na hora de contar essa história, aqueles negócios, sabe? De olhar assim. Esqueci o nome agora. Gente, que vergonha, esqueci o nome. Mas enfim, acontece que os homens ficam lá durante esse tempo, e quando eles regressam para Moisés ali no deserto, onde eles estavam acampados, eles começam a contar. E Moisés, eu imagino que Moisés chega para eles e fala assim: gente, nós estávamos aqui ansiosos esperando vocês chegarem para contar para nós o que vocês viram. Comecem a falar, comecem a contar. O que vocês viram? Como que é lá? É bonito? As casas são bonitas? Tem gente lá? Eles são muito fortes? Eles são diferentes? Como é que eles fazem? O que eles comem? E eu começo a imaginar todo um contexto que pode ter acontecido nesse momento. E aí, eles organizam o povo numa reunião geral ali
e 10 homens falam assim, lembra que são 12 espias, né? 10 dos homens começam a falar e começam a relatar, poxa, olha só, realmente a terra é maravilhosa, a cultura deles lá é assim, assim, assado, acontece aquilo, 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 os homens são assim, assim, assado, as mulheres assim, 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 as crianças assim, 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 os animais são gordos, realmente são prósperos, é muito legal aquela terra, só que tem um porém, tudo isso que tem de bom, tem muito mais de pior, porque os moradores de lá são muito mais fortes do que nós somos, e certamente se nós adentrarmos o nosso pé naquela cidade, eles vão acabar conosco, porque eles são homens muito mais fortes do que nós somos, ou seja, eles focaram, ao invés deles entrarem na terra prometida, que a terra que Deus já tinha lhes entregado, ao invés deles focarem na promessa de Deus para a vida deles, ao invés deles focarem que aquilo ali tudo já era deles, eles olharam com outros olhos e passaram a ver apenas os obstáculos daquilo que já era seu. Qual era o tamanho do inimigo que eles deveriam enfrentar para tomar aquela terra que já era deles. Você consegue entender como, olha só, muitas vezes eu falo por mim, né? Tô lendo aqui a Bíblia e eu começo, cara, eu não acredito que vocês fizeram isso, porque se a terra já era de vocês, como é que vocês vão duvidar de Deus? Como que vocês vão dizer que os homens são mais fortes, né? Se Deus já falou que a terra é de vocês. E aí é muito fácil a gente falar isso vendo esse contexto de fora. Mas quantas vezes eu e você fazemos isso nos nossos dias? Quantas vezes nós temos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus sobre nós, e aí levanta alguém falando algo contrário, já é, um passo para nos fazer duvidar daquilo que Deus já tinha nos prometido. É a mesma coisa. Aí aqui nessa situação, Caleb, cheio de ousadia, e eu imagino assim, ó, que seja um homem, Caleb era um cara plausível, né, porque pensa que a multidão tá toda ali reunida, 10 homens, ou seja, ele era a minoria, ele tava ali, ele se posiciona e ele fala, peraí, não é bem assim, gente, vamos atacar essa terra, vamos entrar lá agora, vamos conquistar a terra deles, Deus falou que a terra é nossa, nós somos fortes sim, e nós vamos conseguir. Por que Caleb se posiciona dessa forma? Porque ele sabia que se Deus tinha prometido para eles seriam feitos fortes por Deus para adentrarem a terra e nenhum tipo de mal acontecer para eles. O que diferencia aqui Caleb do resto dos espias? A dependência extrema de Deus. Quem sabe Caleb tinha um relacionamento com Deus que os outros espias não tinham. Por isso que ele conseguiu enxergar o que Deus falou para eles ao invés do que os outros 10 espias falaram. Josué, claro, ficou do lado de Caleb e ambos se posicionaram contra aquilo que os 10 espias estavam falando. Acontece que o povo todo resolveu ouvir quem? Os 10 espias que colocaram à frente os obstáculos ao invés das promessas. De cara, eu começo a ouvir os murmúrios daquela multidão, começo a ouvir as reclamações, eu te falei que você não era isso, eu te falei que não era pra gente sair de lá, eu te falei que Moisés era um péssimo líder, eu te falei que não dava pra seguir Moisés, eu te falei que Moisés estava louco, que Moisés não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, não, você quis sair de lá, eu te falei que esse Deus aí, que Deus é esse? Eu te falei que, olha, era melhor nós ter morrido lá no Egito escravos do que nós ter vindo pra cá e blá, 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 e eu começo a ver essa cena do diz que me diz, que do o empurra aqui, o empurra lá, a culpa é tua, a culpa é minha. Começo a ver a confusão que gerou ali dentro a população israelita. O povo totalmente frustrado, totalmente crente na opinião dos 10 espias, cansam dessa situação e decidem erguer outro líder sobre eles para, ao invés de avançarem para a terra prometida, regredirem para o Egito. Então, peraí, Moisés tá com essa ideia incansável de nos levar para uma terra onde nós vamos morrer lá? Não, gente, vamos erguer outro líder aqui e vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o deserto, vamos voltar a ser liderado lá, pelo menos lá no Egito a gente tem tudo lá. Vamos voltar pra nossa vida de antes. Vamos lá, galera. Vamos levantar aqui um outro líder, porque do jeito que tá, a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, eu não quero ir pra Terra Prometida. E aí, um fala pro outro, entendeu? Aquele diz que vai encorajando um ao outro. E daí, em grande massa, ao invés de se posicionarem como Josué e Caleb fez, é mais fácil ir. Aquele ditado que diz, né, a Maria vai com as outras. É muito fácil. E aí que tá o perigo. Foque muito bem nessa parte aqui com as suas crianças, porque o Maria vai com as outras, muitas vezes, nos leva pro buraco.
Olha só a que ponto que chegou a teimosia do povo. Preferir voltar para o deserto onde eles eram escravos, voltar lá para o Egito onde eles eram escravos, do que seguir adiante e tomar a terra que Deus havia prometido para eles. Não tem cabimento. Você consegue enxergar isso? Josué e Caleb tentaram tanto mudar a visão do povo que o povo cansou deles e ameaçaram, inclusive, matar Josué e Caleb. Olha o cúmulo da atitude que chega uma pessoa que não consegue depender de Deus racionalmente, não consegue confiar nas promessas de Deus. Deus então cansa do povo e avisa Moisés: ó Moisés, agora chega, cansei desse povo, vou mandar uma epidemia agora e vou acabar com esse povo. O que eles acham que eles são? Eles vão ficar até quando duvidando de mim? Até quando eles vão ficar blasfemando do meu santo nome? Pensa só. Aí Moisés, como um líder intercessor, porque Moisés era um líder que intercedia pelo povo, algumas vezes Deus cansava do povo e dizia: vou matar! E aí Moisés dizia: não mata não, foi o Senhor que tirou eles de lá. E Deus dava uma agilizada ali com Moisés e tá, não vou matar Moisés, mas ó, agora eu vou matar. Então Deus muitas vezes se irou com o seu povo e Moisés intercedia ali em favor do povo. O povo devia amar Moisés. No entanto, o povo só sabia reclamar. Então, né? E olha que interessante, quando Moisés intercede pelo povo, Deus perdoa. Deus perdoa o povo através da intercessão de Moisés, porém as consequências não seriam extraídas dessa atitude do povo. Então, ok, Deus não ia mandar a epidemia, porém as consequências para esse povo, eu acredito que quando eles ouviram o resultado das suas ações, eles devam ter chorado amargamente, tipo aquelas crianças, sabe? Meu Deus, tá, por favor, a gente não vai mais blasfemar, só deixa a gente entrar lá. Sabe qual foi a consequência? Tá legal, vocês não acreditaram que a terra é de vocês? Então, vocês vão ficar agora 40 anos vagando nesse deserto. 1 ano para cada dia que os espias ficaram lá na terra. Os espias ficaram 40 dias lá na terra. Vocês vão ficar aqui vagando no deserto 1 ano para cada dia. Só porque vocês não acreditaram que eu dei aquela terra para vocês e que eu estaria com vocês lá. Ninguém de vocês que duvidaram vai pisar naquela terra. E a partir de hoje, vocês vão vagar esses 40 anos aqui na terra, que a geração que saiu lá do Egito com mais de 20 anos, que já tinha racionalidade para reclamar no deserto, não vai adentrar a terra prometida. Durante esses 40 anos, é o prazo, né, que todos os que saíram do Egito ali com mais de 20 anos morreriam no deserto durante esse prazo, durante essa etapa dos 40 anos, um funil, né, durante essa etapa dos 40 anos, e só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb, que não duvidaram em nenhum momento do que eu falei que faria, e aqueles que são os menores de 20 anos. Tanto é que mais pra frente a gente vai ver que na terra prometida entra Josué e Caleb e todos aqueles que saíram do Egito com menos de 20 anos. E os 10 espias que ousaram duvidar da promessa de Deus e ainda expor para a população ali que era muito dificultoso isso acontecer, que era improvável deles vencerem, eles também receberam um castigo da morte. Os 10 espias tiveram como consequência a sua morte, eles morreram. Agora pensa, Josué e Caleb viram a mesma coisa que os outros 10 espias viram. O que é que muda entre um grupo de pessoas que olha e enxerga as promessas de Deus como algo real, e esse outro grupo de pessoas aqui que olha e não consegue enxergar isso? Sabe o que tem de diferença entre os dois grupos? É a confiança em Deus. No caso, a falta de confiança em Deus. Porque nós, quando recebemos uma promessa, nós temos que esperar o cumprimento dessa promessa, crendo que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu não consigo desenvolver essa fé se realmente eu não acreditar que isso possa acontecer. Ah, mas é muito improvável, não interessa. Se Deus falou, vai se cumprir. Ah, mas é só 20% de chance, não interessa. Se Deus falou, vai se cumprir. Ah, mas eu sou o menor da minha casa e eu não tenho nome, não interessa. Se Deus falou, vai se cumprir. Ah, mas eu não tenho condições de cumprir o meu sonho, não interessa, se Deus falou, vai se cumprir. A nossa parte é apenas confiar em Deus e desenvolver os passos que são aptos a nós. Agora, o restante do impossível, cara, deixa pra Deus. Deus é o dono do impossível. Deus resolve o impossível. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. Agora, uma coisa nós não podemos negar, que sempre que nós desejarmos andar com as nossas próprias pernas, dar os nossos próprios passos, escolher as nossas próprias decisões,
escolher os nossos próprios caminhos, decidir se voltamos para o deserto ou se vamos para a terra prometida, muitas vezes Deus vai deixar, tá? Deus vai deixar você fazer o que você quiser porque você tem livre escolha. Agora, as consequências das suas escolhas muitas vezes são irrevogáveis, que nem para o povo aqui foi. Eles duvidaram, beleza? É a escolha deles duvidar. Agora, a consequência irrevogável foi a perca da terra prometida. Eles não puderam adentrar. Eles duvidaram, perderam. Não tem volta. Deus te chama e te capacita a fazer aquilo que Ele quer que você faça. A sua parte é confiar em Deus, é acreditar que Ele é o Deus que promete e que cumpre. Então, o que você pode fazer a partir de hoje? Insistir em ter um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto maior for o teu relacionamento com Deus, mais você vai ouvir a voz de Deus e menos você vai ficar ao léu, à mercê do pecado. Versículo para memorizar tá lá em Números 23:19, que diz: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Olha que lindo. Essa ideia aqui, para você introduzir essa lição, é maravilhosa, tá? Tem ali a opção de você fazer um jogral ali, enfim, com obstáculos no caminho, fazer tipo um cabra cega com as instruções ali, para simular esse povo que saiu do Egito, tava com a venda nos olhos, porque não sabia para onde ia ir, não sabia quais obstáculos iriam enfrentar, e só tinha uma voz para ouvir, que era a voz de Moisés, dado por Deus. Aqui é perfeito para você encaixar essa brincadeira na sua aula. Para essa tarefa, nós temos duas opções. Eu deixei na apostila de atividades a atividade para as crianças menores. Então, você vai imprimir aquela atividade lá e você pode fazer de diferentes formas. Você pode pintar com as crianças, você pode fazer bolinhas de papel crepom e fazer uma montagem ali dos cachinhos de uva. Enfim, use a sua criatividade para exercer essa atividade com as crianças, que faz referência às promessas de Deus na nossa vida, para eles não esquecerem que Deus promete e cumpre. E para suas crianças, se elas são maiores, você pode confeccionar, quem sabe, uma uva gigante, que era o que o Josué e Caleb viram lá na terra, né? Frutos gigantes. E você pode pedir para que cada criança escreva uma promessa em cada gomo da uva. E aí eu deixei um link ali para você clicar e você seguir o exemplo daquele modelinho ali da uva, se você quiser fazer essa questão aqui para as crianças maiores, vai ser lindo. Tenho finalizando ali para você fazer essas perguntinhas com a sua criança, para ver se realmente você fixou o conhecimento na mente deles. E a lição número 1 de números maravilhosa era essa. Agora me responde aqui, tem como alguém falar que a Bíblia não tem graça? Não tem como. Quem fala isso é porque não entendeu ainda a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é cheia de riquezas, ela é cheia de histórias maravilhosas. Agora, o que faz total diferença são os olhos com qual você olha para ela. Como você tem olhado para a sua Bíblia, como você tem olhado para as promessas de Deus na sua vida. Leia a Bíblia Sagrada com os olhos voltados a entender cada frase que tem aqui dentro, e você vai perceber a fidelidade de Deus em cada ato, em cada gesto, em cada situação da sua vida. Claro, né? Se você tem dificuldade aí de ler e entender a Bíblia, vem aqui pro Planejamento com Nós, que muito mais de ser apenas um planejamento para você ensinar suas crianças, você que tem dificuldade aí de aprender a Bíblia Sagrada, pode entrar aqui e aprender também a Bíblia de uma forma muito facilitada e objetiva para você também. Um beijo, ó, no seu coração. Compartilhe esse vídeo aqui com aquelas pessoas que não entendem a Bíblia Sagrada e vamos juntos crescer um exército para honra e glória do nome de Jesus. Até o próximo vídeo.